Mas a bênção de Deus, irmãos, está aqui ouvindo esses louvores que falam muito ao nosso coração sobre voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, né? Coisa boa, a gente poder ter um tempo para meditar, né? Lá no início de tudo, como era o início de tudo, né? O que a gente precisa nos transformar. O Senhor me deu uma palavra aqui que se encontra no livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Nós vamos falar aqui sobre a criptonita, né? Aquilo que nos desvia, nos enfraquece da presença de Deus, aquilo que nos deixa fraco, assim como o Superman, né? Tinha aquela pedra que não podia olhar para ela, que ficava fraco, assim. Nós cristãos também temos as nossas criptonitas, né? Tem aquilo que nos chama mais atenção do que a nossa vocação. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que tem essa série Criptonita, para que a gente venha nos revestir, nos vigiar daquilo que não agrada a Deus, que separa o homem de Deus, que é o pecado. Que é a criptonita do crente, né? O pecado é a única coisa que faz separação entre Deus e o homem, é o pecado. E eu escolhi essa passagem que se encontra no livro de Josué, capítulo 7, acho que é muito conhecida, a partir do versículo 19, que diz assim: Então Josué diz a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele: declare-me agora, que fizeste? Não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué: na verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto o que fiz. Enquanto vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou o mensageiro que fora correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os israelitas e puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e as suas filhas dele, bem como seus bois, jumentos, ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Agor. E Josué perguntou-lhe: por que nos trouxestes desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel apedrejou, eles o queimaram no fogo, e os apedrejaram. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmão, uma palavra dura, uma palavra difícil, né? De nós podermos meditar numa noite de domingo. Mas como todos conhecem aqui, essa passagem nos fala a respeito de um povo que saía do Egito e vinha conquistando cidade após cidade, povos após povos, que é o povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus era com eles, né? Deus estava com ele no meio da nuvem, no meio do fogo, Deus que dava vitória ao povo de Israel. E tinha uma cidade a qual o Senhor, Deus, se irou contra ela, que era Jericó. E ali, aquela cidade era fortificada, tinha grandes muralhas, uma cidade quase impenetrável. E ali o povo de Israel precisava tomar essa cidade. E a palavra do Senhor diz que Jericó, ali pelas suas fortalezas, ela se gabava da sua força. E Josué mandou alguns espias lá, como os irmãos conhecem a história. Esses espias ficou na casa de uma prostituta ali da cidade, a qual escondeu aqueles homens de Deus ali, aqueles espias na casa dela. E ao voltar, Deus deu uma estratégia ao povo de Deus, né? Ao seu povo, o povo israelita. Falou: ó, vocês vão rodear a cidade, né? 7 vezes, na 7ª vez vão gritar bem alto, os muros da cidade vão cair. E assim fez Josué, conforme a palavra do Senhor, e falou: ó, nós vamos destruir tudo, tudo é anátema, só separa os utensílios da ocasião, o ouro e a prata, para a casa do Senhor. O restante tudo é para ser queimado, e menos a família de Raabe. A casa de Raabe vai estar marcada por um sinal, né, de um pano vermelho, escarlate. Ali vocês
ninguém que estiver dentro daquela casa vocês tocam, traz para junto de nós. E assim foi feito, conforme o Senhor mandara fazer. E o povo de Israel ali ficou algum tempo rodeando aquela cidade, conforme o Senhor ordenara, e chegou o grande dia que Josué levantou de madrugada, né, aquela surpresa toda, e pôs todo o povo de volta, e o povo gritou, e o muro veio ao chão, e todos ali, cada um de frente a si, foi tomando aquela cidade, foi destruindo tudo que via. E Acã, um dos homens de Israel, um daqueles homens que estava junto com Josué, ali me presta atenção, né? A Bíblia diz que ele viu uma capa, não uma capa normal, uma capa babilônica. Irmãos, como nos chama a atenção assim, essa referência de Babilônia, né? Uma capa babilônica seria algo muito valioso para os tempos daqueles tempos, né? A gente olha assim que hoje as pessoas, quando vai comprar uma roupa, ela olha a roupa pela marca, né? Por exemplo, quer um tênis, quer um Nike, quer um Adidas, quer uma jaqueta, quer da Fórum, e quer tantas outras marcas. E aqui cresceu os olhos de Acã também. É uma capa, mas não é uma capa normal, uma capa babilônica. E ali ele se interessou por aquela capa. Mas o Senhor Deus deu uma ordem a ele para queimar tudo, não trouxer nada. E Acã ali pegou aquela prata, pegou aquela capa, pegou o ouro e levou tudo para a sua tenda, que é onde eles moravam. E ali ele fez um buraco no meio da tenda, escondeu tudo ali e ficou bem quieto. Vou esperar a poeira baixar, todo mundo esquecer, como dizem no tempo de hoje os jovens, aí eu lanço minha capa, né? Aí eu vou lançar minha capa, todo mundo vai ficar vendo que eu tenho uma capa babilônica da melhor possível. Eu vou pegar esse ouro aqui, vou comprar bastante coisa, vou ser diferente dos meus irmãos, porque eu sou mais esperto que eles, eu sou mais inteligente que eles. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque nós brasileiros, né, nós adoramos dar o jeitinho brasileiro, né? É ser o mais espertinho, né? É o jeitinho brasileiro, a gente gosta de contornar as coisas. Só que com Deus não tem contorno. A palavra de Deus diz no Apocalipse que ou nós somos quente ou frio. Aleluia. Porque o morno dá ânsia em Deus, dá vontade de Deus vomitar. Tem as pessoas que quer ser o que não é. É que nem o Denorex que tinha antigamente comercial, né? Parece, tem cheiro, mas não é, né? Então tem muita gente assim, irmãos, infelizmente, dentro da casa do Senhor. E o Senhor é quem que contempla todas as coisas. Aleluia. Ah, pastor, mas isso aí foi lá no Velho Testamento, né? Se a gente olhar no livro de Atos, no Novo Testamento, a gente vai ver que Ananias e Safiras também cometeram os mesmos erros. Ananias queria tomar uma posição, né, igual os outros discípulos. Ali, que vendeu sua propriedade, colocou aos pés dos apóstolos, e ele falou, não, nós também faz isso aqui, mas nós tira um pouquinho para nós, né? Nós tira, não vamos dar tudo não, vamos falar que demos tudo, mas não vamos dar tudo. E ali, quando chegou perto de Pedro, Pedro falou, por que guardasse no seu coração pecar contra o Espírito Santo de Deus? Por quanto você vendeu sua propriedade? E ali eles mentiram novamente. E um morreu, logo após chegou a sua mulher, Safira, e ele faz a mesma pergunta, dando uma chance para ela novamente, e ela desperdiça aquela chance, mente também, e é sepultada junto com o seu marido. Então a gente olha aqui que no meio do povo de Deus, irmãos, sempre vai ter esse tipo de pessoas, que nós devemos guardar o nosso coração de não sermos assim, que nós devemos vigiar para não sermos assim. Não querer nada daquilo que o Senhor falou, não toque. Não querer pôr nada dentro da nossa casa, aquilo que o Senhor não quer que nós colocamos. Aleluia. E é muito difícil isso. Porque aqui a Acã levou as coisas tudo para dentro da sua casa. Para no seio da sua família. E ali, desfrutando das coisas que eram amaldiçoadas para Deus. Eu até anotei aqui o sobrenome, que quer dizer o nome de Acã, quer dizer perturbador, aquele que causa problema. Parece que toda família tem um, né? Então a gente tem que saber lidar
com esse tipo de pessoas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um irmão que ele é policial militar no Rio de Janeiro. E ele falou: irmão, como é difícil ser policial militar no Rio? Porque às vezes as famílias estão deturpadas. Ele falou que foi prender um traficante conhecido na comunidade. E ele chegou na casa e olhou aquela senhora e viu que ela era cristã, a mãe do traficante. E ele percebeu que ela era cristã e ele falou: irmã, né, nós vamos entrar aqui para revistar. Ela falou: meu filho, eu sou cristã, né? Meu filho é atrapalhado, mas eu não. Ele falou: glória a Deus por isso, mano. Ele falou: quando ele entrou dentro da casa, ele viu uma televisão de 50 polegadas, né? Naquela época era novidade. E ele perguntou: irmão, mas essa TV aqui? Ah, foi presente do meu filho. Ele falou: mas a senhora sabe que o seu filho é traficante? Sei. Sabe que essa televisão tem preço de sangue? O que nós temos compartilhado, irmãos? O que nós temos compartilhado dentro do nosso lar que o Senhor não quer? Aleluia. Que é anátema para o Senhor. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Talvez a família de Acã estava desfrutando de algo que Deus não quer que você desfrute. E aqui a Bíblia diz que o povo de Israel, um povo que estava vindo de vitória em vitória, e agora Deus tem uma grande conquista para aquele povo, que era tomar a cidade de Jericó. Agora tinha uma cidade pequenininha ali, chamada Ai. Aquela cidade era uma das menores cidades que tinha, e falou assim: vamos batalhar contra a cidade de Ai agora. Mas o povo vinha de um grande mover de Deus, o povo vinha de uma grande vitória, e todo empolgado. Ele falou assim: não vou mandar todo mundo não, para não cansar o povo. Manda apenas uns 3.000 homens, que nós damos conta. E quando aquele povo foi pelejar contra Ai, a Bíblia diz que mataram 36 soldados. E o resto veio correndo. E Josué entra em desespero. Josué vê: Senhor, como uma coisa dessa acontece em nosso meio? Irmão, quando alguma coisa dá errado, ou é propósito de Deus, ou tem Jonas no barco, como foi pregado aqui. Ou tem Jonas no barco. E a gente não quer enfrentar a realidade do jeito que é. Eu sempre olhei para a minha vida dessa forma. Quando uma coisa dá errado ao meu ponto de vista, ou eu estou errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Ou tem alguma coisa errada no meio, ou Deus está provando a gente em alguma situação. É hora de a gente analisar a nossa vida, analisar a nossa casa. Porque você vê Jonas, um homem errado dentro do barco, trouxe mal para todo o barco. Para toda a tripulação sofreu por causa de um errado. Aqui nós estamos falando de um homem, Acã, e toda Israel sofrendo por causa de Acã. Porque tem coisa que está oculta aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus diz que Josué põe sua cara ao pó, levanta de madrugada e ora a Deus. Irmão, Josué é um homem de guerra. Josué é diferente de Moisés. Moisés é um homem de contato com Deus. Josué é um homem de guerra, um homem de espada. Mas eu quero dizer para você que mesmo um homem de espada, ele ora. Mesmo aquele que talvez você não tenha olhado e falado: esse pastor só canta. Ele ora também, irmãos. Deus mostra. Deus é aquele que mostra todas as coisas, irmãos. E aqui Josué foi a humilhação. A Bíblia diz que ele pôs sua cara no pó, jogou cinza sobre sua cabeça, rasgou sua veste e foi falar com Deus. E Deus fala: tenha anátema no meio de vós. Quebrar a aliança comigo. E Josué fala: meu Deus. E Deus dá essa terra para Josué: santifica o povo. Santifica o povo. Põe o povo para orar. Põe o povo para jejuar. Põe o povo para fazer a minha vontade, se humilhar na minha presença. Aqui eu vou pôr. Aleluia. Eu vou fazer, vou trazer trigo. Depois eu vou trazer, até marquei aqui. Quem traz a tribo, traz as tribos. Depois ele traz as famílias, as casas.
E depois, homem a homem, vai vir uma escala, irmãos. Deus vai mostrar a tribo que estava o pecador, a casa que estava o pecador, a família que estava o pecador e o homem que era o pecador. E o grande problema disso tudo, irmãos, é de Acã achar que ia ficar oculto. Eu sei que naquela época existiam outras maneiras de tirar essa sorte. Alguns, até marquei aqui, eu nem sei pronunciar, Tumim, que é uma, como que é? Urim e Tumim, que é uma prática de tirar sorte. Eu não sei se eles usaram isso, mas eu sei que o Senhor falou que ia fazer desta maneira, e assim o fez. E Acã, em vez de se arrependermos, continuou quieto, continuou com o seu pecado dentro da sua casa. Meu Deus! E às vezes Deus vem falando conosco, e vem falando, e vem falando, e a gente vai chegar no último estágio. Meu Deus! Vamos esperar chegar no último estágio. E assim foi com Acã. E a Bíblia diz que foi lançado a sorte, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Se aí eu já corro logo lá de joelho e falo, Senhor, tem misericórdia. Acã ficou quieto. E foi caído sobre a família de Acã, sobre a casa de Acã, até chegar a Acã. E quando chega Acã, chega esse texto que eu li, qual Josué diz: então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. Confessa perante ele, declara-me agora o que fizeste, não esconda nada de mim. Irmão, chegou a hora da face a face. Chegou a hora que Deus já revelou. E a gente vê Acã confessando aqui. Mas o grande problema, irmão, é quando você confessa, quando já descobre. É tão fácil confessar quando descobre, né? Você não tem outra opção. Mas quando Deus está te dando chance, fala, confessa, larga isso, deixa isso aí para lá. E muitas vezes a gente não está ouvindo. Muita gente acha que Deus vai ficar no oculto. E Deus falando. E quando chega uma hora, irmãos, quando não tem mais jeito, como diz aí no mundo, a casa caiu, aí você tem que assinar. Tem que assinar, irmão. Porque não tem para onde correr mais. Não tem como você se escapar disso. Não tem como você ser safado, se safar. Né? Não dá para ser mais safado. Porque as evidências vai falar por si mesmo. E Acã esperou chegar a esse momento. Esse momento a qual não tem mais como, irmão. Depois que descobriu, você não tem arrependimento mais. Você tem a oportunidade de se arrepender. Jesus nos dá a oportunidade de se arrepender. Aleluia. Ele sempre traz nós ao arrependimento. Por isso que ele morreu, irmãos. O sacrifício de Jesus foi para isso. Aleluia. Para nos livrar de todo pecado. Para perdoar todos os pecados. Mas você precisa crer nisso. Aqui nós estamos falando de uma família de Acã, a qual sofreu duras penas de Deus. Uma família a qual coabitou com o pecado. Às vezes nós não pecamos, mas nós coabitamos com o pecado. Meu Deus! Eu não sei como está a sua casa, igreja, mas o Senhor nos chama a atenção. Como está o nosso lar? Aleluia! Nós que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. O que tem lá que Deus não está se agradando e você está coabitando com aquilo? Porque depois você está preso junto com as pessoas. Às vezes a situação em casa estava ruim. E eu falava para Cíntia, tem coisa errada aí, olha esses meninos aí, vamos ficar de olho. Tem coisas bagunçadas, né, Lucas? Daniel, tudo. É difícil, irmão, porque a gente tem que prestar atenção, irmãos. Está dentro do nosso lar. Você é luz daquele lugar. E às vezes tem que tomar cuidado. Porque quando vinha cobrança, como veio para essa mãe,
a qual seu filho foi preso. E quantas mães hoje estão na porta de presídio e são cristãos? Você vai ver a maioria. Mas quando o filho está aqui fora, está roubando, está fazendo as coisas erradas, está ficando, está desfrutando do dinheiro dele. Está desfrutando das coisas erradas. Depois vai chorar na porta do presídio, vem chorar nas igrejas, achando que Deus não olhou por ela. Não, irmão, Deus está dando chance para nós. Está falando, não coabita com essas coisas. Aleluia! Diz não a isso. Quantas mães eu já vi, irmãos? Ó, você pode ser daqui para fora, daqui para dentro não quero nada que é seu, hein? Aqui para dentro você é meu filho, na minha casa eu não quero nada de errado. Porque ele não vai compartilhar aqui. A partir do momento que você coabita com aquilo, irmãos, você fortalece o erro. Você fortalece o erro. E nós não precisamos coabitar com nada errado. E a gente olha que Deus dá a oportunidade a Acã, e Acã espera chegar no momento que não tem mais para onde correr. E a Bíblia diz que Josué manda soldados lá na tenda e descobre tudo conforme Acã tinha falado. E o triste dessa história é que toda a família dele são apedrejadas, queimadas e sepultadas. Tudo que ele tinha. Deus não tomará o justo por injusto. Naquele grande dia, irmãos, o Senhor vai vir buscar uma igreja. E está próximo. Aleluia. Os sinais estão aí. E não vai ficar nada oculto que não há de ser revelado. Então a oportunidade que Deus nos dá hoje de caminhar junto com Cristo é uma sinceridade do nosso coração para com Deus. Nós olhamos aqui que Acã viu milagres. Nós olhamos aqui que Acã participou de muitas situações que o povo de Israel participava, de ver o mar se abrir, né, de ver coluna de fogo, de ver a nuvem caminhar com eles todos os dias, ver maná cair do céu, mas nem tudo isso aconteceu. Acã temeu a Deus, quis ser melhor do que os outros, quis ser esperto mais do que os outros. E a palavra de Deus diz que Josué fala com Deus, irmãos. Não pense porque é guerreiro que não fala com Deus. Não pense que Deus não fala, irmãos. Não pense que Deus não nos orienta, porque Deus sempre está falando conosco. Não que nós somos melhores que ninguém, porque todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, onde uma família foi destruída, uma família foi edificada, que foi a família de Raabe. Aquela que era subjugada por todos, prostituta. Aquela que ninguém dava nada para ela, de uma cidade de um povo estranho. Ali aquela família toda é poupada. Enquanto umas são destruídas, outras são poupadas pela sua obediência. Aleluia! A palavra de Deus diz que Deus não quer sacrifício, mas sim obediência. Glória. Obedeça ao Senhor, igreja. Cuide das coisas de Deus. Aleluia. Olha o que Deus tem na sua vida. Não cobiça nada de nós. Tire os seus olhos. Tire os seus olhos, irmãos. Tire os seus olhos daquilo que não, Deus disse que não é para você. E a gente vê quantas famílias sendo destruídas nos dias de hoje. Pessoas querendo ficar ricas a todo custo, ultrapassando o outro. Essa semana passada nós passamos um momento difícil em casa, porque a Lilian comprou um carro, né? E o rapaz que vendeu o carro para nós, né? É esses 7-1 grande, né? Que esse cara quer.
gosta de conversar, mas quando alguém no coração fechou, eu falei, mas Deus, eu sempre também teimoso como uma mula, acabei deixando ela fazer o negócio e o carro veio com o motor ruim, né? O motor estava rajando, o meu mecânico falou assim, ó, para fazer esse motor desse carro é 10 mil. E eu falei, eita, agora lascou. Aí fui caminhar lá no mecânico, né, que eu falei, ó, no mínimo 10 mil aqui. Aí qual a melhor opção? Ou você faz o motor, ou você vai rodar com esse carro durante uns 3 meses, 4 meses, não vai viajar com ele, né? Ou você vende esse carro. Eu falei, opa, mas para vender, agora eu sei o problema. Eu preciso pagar para a pessoa. Aleluia. Porque senão eu vou me tornar como eles, irmão. Às vezes a gente quer empurrar o problema para o irmão. Deus não quer que você faça isso, gente. Louve a Deus com o seu testemunho. Louve a Deus com a sua atitude. Eu falei, não posso, porque se eu for vender, eu vou ter que falar isso, né? O cara vai descontar isso aí, não vai receber o quê? É melhor consertar esse negócio aí. E a gente olha que, na verdade, irmãos, às vezes a gente quer se safar das coisas. A gente quer passar o problema para o outro. Quer transferir o prejuízo para o outro. Quando essas coisas têm que pagar em nós. Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. E a palavra de Deus nos diz aqui que a família de Raabe foi poupada. E da descendência de Raabe veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, gente. Que coisa linda é obedecer. A palavra do Senhor, Deus diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas isso depende de uma posição que você tomar dentro da sua casa. Às vezes a gente não quer tomar uma decisão, irmãos. A gente quer coabitar com as coisas erradas. E o que me levou ao Evangelho, na verdade, foi o testemunho da minha esposa, da Cíntia. A Cíntia foi esse temperamento de Pedro, né? Mais explosiva, mais autêntica nas coisas. E ela chegava da igreja, colocava lá nos louvores, eu chegava, colocava na Transcontinental, falava, que louvor nada. Aí quando eu vi que a mulher começou a reclamar, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente nessa mulher aí. O que está mudando a sintonia aí? Né? Tem que ter mudança, irmãos. Tem que ter mudança. Nós não podemos permanecer da maneira que nós éramos. Nós precisamos mudar. Você conhece Jesus, você é a diferença. Nós trazemos a libertação, nós trazemos a bênção sobre o nosso lar. Não podemos aceitar maldição sobre as nossas casas. Aleluia. Que a sua casa seja abençoada nesta noite. Que você comece a ser vigilante em todas as coisas que entrarem dentro do seu lar. Que nós começamos a observar tudo, que nós venhamos receber Jesus dentro do nosso lar. Por quem quer entrar na nossa casa. Foi falando aqui, tem que estar dentro da nossa casa. Às vezes nós somos muito crentes aqui. Mas no serviço nós não somos tanto. Nas escolas, nas faculdades também nós não somos tanto. Tem uns que parecem até o 007, ninguém sabe quem é crente. E Deus não quer isso, irmãos. Deus nos dá a chance de tomar uma posição perante Ele, de dizer não para a criptonita, de não olhar para ela, não aceitar a cobiça da criptonita em nossas vidas. Já vi tantas pessoas, irmãos, se dando mal. Tem um testemunho de uma irmã. Eu trabalhava de corretor e eu levava os pessoal para um litoral comprar terreno lá na praia, Itajaí, Peruíbe. E um dia eu peguei um casal de senhores ali na Anchieta e fui levar eles para mostrar um imóvel lá na praia. E conversando com ele dentro do carro, eu vi que a senhora ficava sempre quietinha ali, abatida, parecia meio depressiva. E eu perguntei para o esposo dela, vi que eles eram cristão, era da congregação, eu falei, o que a irmã tem e tal? E ele falou, irmão, ela está muito chateada, está até com depressão. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, minha filha é de um casamento abençoado.
casou com o irmão lá da igreja, Deus revelou. Foi uma bênção o casamento dela. O genro dela, eu acho que o genro dele é um dos, da editora Abril, um dos diretores, um dos cabas fortes na editora Abril, ali na Marginal. E essa minha filha começou a fuçar na internet, irmão. E ela conheceu um rapaz pela internet. E ela se apaixonou por esse rapaz, a ponto de largar toda a família dela. Largou os 2 filhos, largou meu genro, que é uma bênção. E foi morar com esse rapaz. Depois de um mês, esse rapaz deu uma surra nela, que ela voltou toda arrebentada para casa, com o olho roxo, toda machucada. E na congregação, esse tipo de pecado, há um tempo atrás, não tinha perdão. Não sei se vocês estão mudando isso. E a mãe dela estava depressiva por causa dessa situação. Irmãos, cuidado com a criptonita. Cuidado com a aparência das coisas. Cuidado com a posição. Cuidado com aquilo que estão te oferecendo, que é muito bom, fácil demais, melhor do que você tem, né? Às vezes as mulheres olham para os maridos e falam, está meio derrubadinho, né? Tem um bombadão lá, né? Os maridos olham para as mulheres e falam, não, tem outra mais bonitinha ali. Cuidado, olha a criptonita. Zere pela sua casa, traga algo bom para dentro do seu lar. Não traga maldição no meio da sua família. Faça como Raabe. Creia no Senhor Jesus Cristo. Faça como aquele carcereiro, que onde que era para gerar morte, gerou vida dentro da casa dele. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que nós precisamos voltar ao início de tudo. Que assim como o pecado de Adão trouxe maldição para a humanidade, assim o pecado de Acã trouxe maldição para o povo de Israel. Mas assim também como a bênção de Raabe, a obediência de Raabe trouxe bênção para a casa dela, assim também a vida desse carcereiro trouxe bênção para a sua casa. Que nós vamos comer vida para que vive. Aleluia. Que nós vamos comer, cuidar das coisas de Deus com mais seriedade. Não vamos se encantar com a capa babilônica. Você não precisa mostrar para ninguém. Você não precisa mostrar sua roupa nova. Você não precisa estar no status. Você não precisa mostrar que você é abençoado por ouro que você possui ou a prata que você tem. O que você tem já é suficiente, que é Jesus. No PG aqui nós meditamos no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta ou de nada me faltará. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu sei que às vezes não está tão bom quanto deveria estar, mas vai ficar. Se você crer. Se você deixar Ele fazer a vontade dEle dentro da sua casa. Deus tem obra maravilhosa para nossas vidas. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Não deixe, irmãos. Não deixe. Não fica com a criptonita escondida dentro de casa. Que isso tem causado depressão em muitas vidas. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu converso, que às vezes está com uma dificuldade, que vem me chamar para conversar, às vezes ela está presa num pecado. E aquele pecado que ela cometeu, ela não consegue confessar. E ela fica caminhando com aquilo durante tempos e tempos. E aquilo consumindo a sua mente. Consumindo as suas forças. A ponto dela ficar doente. A ponto de querer desistir da vida. Mas o Senhor diz assim, Ele perdoa todos os pecados. Ele nos dá novidade de vida. É pelo sangue de Cristo. Não porque nós merecemos, é por Ele. Para Ele são todas as coisas. É Jesus, irmão. É Jesus que nos purifica de todo pecado. É Jesus que nos dá nova vida. É Jesus que nos dá a certeza que nós somos curados. Porque nós precisamos voltar ao início de tudo.
Precisamos voltar ao primeiro amor. Viver as promessas que o Senhor tem para nós. Deus, nessa noite, fala comigo e com você. Eu marquei um monte de coisa aqui, mas não deixe essa criptonite tirar suas forças. Seja sincero com Deus. E conheça o coração. Deus vê todas as coisas, não tem como esconder nada de Deus. Às vezes as pessoas acham que por ter um cargo na igreja você é santo. Não, nós somos iguais, irmãos. Somos pecadores, somos cheios de falha. Às vezes a gente precisa dobrar o joelho e pedir misericórdia. Ah, Deus me ajuda, Senhor, não estou aguentando. Me mostra, Senhor. O que está errado? Mas nós não podemos deixar de confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não perca as chances que Deus está te dando. Conserte o seu lar. Conserte a sua casa. O seu coração. Não enterra aí não, irmãos. Ainda não guarde coisas que não agradam ao Senhor. Nosso coração é um lugar de Deus, do Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Por isso nós temos que limpar a nossa casa. Varrer com diligência até achar. Que o Senhor Jesus venha falar mais e mais aos nossos corações. Que Deus venha trazer o bálsamo sobre a sua vida. Que você nessa noite venha sentir perdoado dos seus pecados. Você possa orar para Deus com uma sinceridade. Pai, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a encontrar o momento certo. Me ajuda a confessar os meus pecados. Se eu pequei contra o meu irmão, vou até ele. Não adianta apresentar louvor, não adianta apresentar aqui pregações maravilhosas, não adianta apresentar ofertas valorosas, se não tiver um conserto antes. Nada disso adianta. Não adianta nós construirmos lugares confortáveis, lugares sofisticados, se nós estivermos fora daquilo que Deus mandou nós fazermos. Aleluia! O principal é ter Jesus. Porque de nada terei falta. Glória! Ele é suficiente. Acã achava que Deus não era suficiente para Israel. Ele precisava de mais. Por isso foi cobrado dele e da sua casa. Que nessa noite nós vemos achar essa suficiência em Deus, irmãos. O Bíblia diz que é melhor comer um bocado onde há paz do que um banquete onde há guerra, irmãos. Não adianta nada. É ganhar na enxada e perder no rastelo. Tem pessoas se esforçando muito e perdendo tudo. Que o Senhor Jesus Cristo venha ministrar no meio do seu coração. Vamos se colocar de pé, vamos orar nesta noite. Eu sei que não é uma palavra muito aceitável, mas eu sei que essa criptonita, irmão, em nome de Jesus, não vai ter mais poder sobre nós. Que nós viemos abrir o nosso coração nesta noite e confessar ao nosso Deus que nós somos pecadores, que nós precisamos da sua graça, do seu perdão, para nos fazer nova criatura em Cristo Jesus e viver o novo de Deus na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, se você tem um irmão, se você tem um parente que está fazendo algo que não agrada a Deus, não compartilhe disso. Seja oposição. E quando ele precisar, ele vai saber que quem é certo e quem é errado. Ele vai saber que eu vou correr naquele na minha tia, eu vou correr naquele meu irmão, eu vou correr naquele meu primo, porque eles andam no certo. Eles creem no Deus verdadeiro. Eles não confiam em prata nem em ouro, mas eles confiam no Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue para perdoar o nosso